Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos estudar ciências no nosso livro didático. Unidade 2, Transformações dos materiais. Nesta unidade, temos como objetivo reconhecer que o material de que é feito um objeto deve ser adequado à função a qual ele se destina. Também vamos perceber que a matéria tem propriedades específicas e se modifica na presença de determinados fatores, como umidade, calor, pressão, ação de alguns seres vivos, por exemplo. Vamos verificar? Olha só, nesta unidade em que nós vamos falar sobre materiais, já se inicia com uma reflexão em relação a uma situação que ocorre com Juliano e sua irmã Letícia. Eles esqueceram uma maçã dentro da lancheira. E em alguns dias eles perceberam que ela ficou diferente, que ela se transformou. Por que será que isso aconteceu? Estamos falando da transformação da matéria. Como acontece com energia, a matéria que forma os objetos e os corpos não pode ser criada nem destruída, apenas transformada, como ocorreu abaixo na imagem. Vemos um portão de ferro e ao lado a gente vê algumas modificações, algumas transformações neste portão. Essa propriedade recebe o nome de indestrutibilidade da matéria. Bem, você notou a diferença entre as duas imagens, não é mesmo? Parte do ferro do portão transformou-se em ferrugem. Foi essa a modificação que ocorreu com o passar do tempo. Com a palha de aço, no exemplo abaixo, pode acontecer a mesma coisa, tá? Então, a ferrugem, ela pode voltar a ser palha de aço. E a porta, existe algum produto que faça o ferro se formar novamente? Então, são questões que a gente precisa pensar e analisar que esses objetos sofreram transformações no seu material que é formado. Bom, aqui nós temos o exemplo do gelo. Observe as duas sequências de imagens e veja só o que ocorre. O gelo em processo de derretimento. Na primeira imagem ele está no estado sólido e na segunda no estado líquido. Então, a água em estado líquido. Nessa imagem nós vemos a queima de uma folha de papel, tá? Então, já na segunda imagem não vemos mais o papel, vemos apenas cinza, né? Foi o que restou da queima desse papel. E quais são os tipos de transformação que podem ocorrer? Ao derreter, a matéria água, no exemplo do gelo, passa do estado sólido para o líquido, mas continua sendo água, ainda que tenha acontecido uma transformação, que é essa passagem do estado sólido para o estado líquido. Não ocorreu transformação no material, ou seja, continuou sendo água. O tipo de transformação em que só ocorre modificação na forma, na aparência ou no estado físico do material é chamado de transformação física. Nele, o material não muda, ele permanece o mesmo, tá certo? Olha só alguns exemplos. Ouro derretido. E logo abaixo nós vemos barra de ouro. Segundo exemplo, barra de ferro. Em que ela pode se transformar? Portão de ferro. O material continua sendo o mesmo. O que vai se modificando é a forma, né? É o tipo de objeto em que vai se transformar. No terceiro exemplo, nós temos tora de madeira. Essa tora de madeira ela pode se transformar em diversos móveis e o material será o mesmo, será madeira. Há transformações que provocam a modificação da matéria, como é o caso do papel. Lembra do exemplo do papel que foi queimado? Pois é,
Depois da mudança, não existe mais o papel, porque ele é transformado em outra substância. Nós podemos observar que aquele papel, né, ele virou cinza, né, e durante o processo de combustão, que é a queima do papel, foi liberado ali gás carbônico. Esse é um exemplo de transformação química. A modificação ocorre no material que forma o corpo, né, que forma aquele objeto. Você lembra da palha de aço e do portão enferrujado? O ferro, presente nos materiais que compõem esse objeto, transformou-se com o tempo em ferrugem. Olha só, vou te mostrar agora alguns exemplos, para finalizar, de transformações químicas. Como temos aí, ó, a massa crua do pão. Ela, para se transformar no pãozinho gostoso que a gente come, essa massa ela é fermentada, né? Então ela passa por processos químicos para poder formar o pão. E aqui nós vemos a maçã, tá? Do exemplo do início da unidade, e que ela vai sofrer, né, algumas transformações e vai modificar, né, o material, né? Ele vai ser decomposto, também causando uma transformação química. Um grande abraço, ficamos por aqui. Tchau, tchau.